Mulher poderosa, seja muito bem-vinda a mais um programa no Salto. Eu sou Isadora Raymond e hoje nós temos uma convidada especial, Fabiane Tavares. Vocês já devem ter ouvido falar em Fabiane por aí, pelas redes sociais. Ela é uma renomada esteticista, né, profissional da beleza, mas não é só isso. Além de ser uma renomada esteticista, Fabiane hoje é uma das empresárias mais conhecidas no ramo da beleza e da educação aqui de Massachusetts. Seja muito bem-vinda, Fabiane. Obrigada, Isa, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, participando desse episódio. Ai, que bom. O programa No Salto é aquele programa que traz entretenimento, conversa séria, mas também muita diversão para a mulher brasileira que mora nos Estados Unidos. Então, hoje a gente está super curiosa para saber quem é a Fabiane Tavares. Ok, posso começar? Sim, claro. Então, tá bom. Fabiane Tavares é esposa, mãe de 3 filhos, Miguel, Rebeca e o Matheus, agora, meu caçulinha. Sou formada como esteticista, micropigmentadora, sou instrutora. Trabalho na área da beleza desde os meus 17 anos, foi minha primeira e única profissão esse tempo todo, minha grande profissão. Ou seja, são quantos anos aí de estrada? Gente, vamos fazer as contas. Acho que dá o quê? 22 anos. 22 anos, gente. Então, mais ou menos, 21, 22 anos. Podem esperar que vem conversa por aí, né? Então, mãe... 3 vezes com 3 filhos, inclusive de idades bem diferentes. Ela vai contar Sim. isso já já. Fases bem diferentes, são 3 fases bem diferentes que eu tô vivendo. É o Miguel com 14 anos, né? Tá na adolescência, a Rebeca com 10 anos na pré-adolescência e agora o Mateuzinho com 11 meses, acabou de fazer 11 meses, começando tudo novamente. Então é isso que a gente vai hoje aqui conversar, como é que uma mulher multitarefa, empresária, dona de escola, com negócios, casada há muito tempo com 3 filhos em fase diferente, consegue ainda assim dar uma guinada depois da 3ª gestação. Então, Fabiane, é o seguinte... Conte pra gente como é que começou assim, a sua trajetória profissional. Conta pra gente os detalhes. Você sempre foi focada na carreira ou você queria ter filhos? Como era isso pra a Fabiane de 22 anos atrás? O meu sonho sempre foi ser mãe, Isa. Meu sonho de criança sempre foi ser mãe. Eu brinquei de boneca até os 17 anos, foi quando eu comecei a trabalhar. E sempre gostei de brincar que eu tinha filho, que eu estava grávida. Meu sonho era ser pediatra, porque eu sou apaixonada no mundo de gestação e de bebê, principalmente. Então, aos 17 anos, eu comecei a trabalhar no Boticário. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada e o único. O único emprego que eu tive de carteira assinada, porque eu trabalhei lá quase 10 anos. E quando eu saí de lá, eu já comecei a empreender. Eu abri a minha primeira escola. Nossa, gente, imagine você passar 10 anos na mesma empresa. E lá você teve assim, tinha um plano de carreira, teve ascensão na carreira, ou você entrou lá na mesma posição e permaneceu nesses 10 anos? Não, eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto muito de aprender. E me apaixonei pelo mercado da área da beleza. O Boticário era a loja mais cobiçada por todo mundo. Tipo, todo adolescente que queria trabalhar no Boticário. Então, assim... Trabalhar e comprar no Boticário. E comprar no Boticário, que naquela época um perfume, uma maquiagem era presente de aniversário de 15 anos somente. Exatamente, aquele perfume Tati. Tati era eu gostava do Ops. Eu amo o Ops. Mas o Tati era o azulzinho, né? Sim. Ele era o perfume da galera da minha idade. Então, todo mundo que tinha 15 anos queria de qualquer jeito. Era o perfume mais vendido para aniversário de 15 anos, era Tati. Aí depois, quando a gente passava uma fase a mais, a gente queria ter aquele... lilás, ele era vinho, bem cheiroso. Nossa, eu amo aquele perfume. Não lembro. Não lembro. A mesma embalagem do Tati, mas ele era lilás. Olha, tinha o Tati, tinha Crazy, o Crazy Feliz. Sim, porque o Crazy teve uma época que ele saiu de linha, né? Mas ele era muito vendido. Teve uma época que ele saiu de linha, ficou muitos anos sem, eu não sei se voltou agora. Mas também tem um muito vendido da mesma embalagem, que era o Aqua.
Sim, verdade. Ai, aquele cheirinho refrescante, que era nossas mães que usavam o Aqua. Exatamente. Era o presente Dia das Mães, era o Aqua. Então, assim, eu entrei no Boticário como consultora de venda aos 17 anos, em menos de um ano. Consultora de venda é a vendedora, que é fica a vendedora. Ali no balcão, que apresenta os perfumes, que antes usava aquele trajinho, aquela roupinha, né? A gente sempre usa uniforme no Boticário, e era bem o uniforme, trocava, né, por sempre, mas a gente sempre uniformizado, então eu era consultora de vendas, entrei lá, e com menos de um ano, eu comecei na verdade, assim que eu cheguei, eu fiquei muito amiga da gerente e tal, e achei super interessante o trabalho dela, a questão de fazer metas, gerenciar a equipe, enfim. Com menos de um ano, essa gerente saiu, e eu tive a oportunidade de estar mais dentro da parte administrativa do Boticário. Ainda não virei gerente de cara na primeira oportunidade, porque eu era muito nova. Era o meu primeiro emprego, né? Então. Mas você substituiu ela ali interinamente, é isso? Não naquele momento. Eu comecei a aprender o que ela fazia antes dela sair, porque ela, acho que ela estava com intenção de sair justamente por causa de licença maternidade, ela tinha ganhado um bebê. E ela viu que eu tinha interesse, ela começou a me ensinar. Entendeu? Quando ela saiu, eu já sabia muita coisa. Eu peguei a função, mas não o cargo. Entendi. Consegue entender? Acontece muito, né, gente? Eu era nova, era meu primeiro emprego. Eu acho que foi bem inteligente da minha patroa na época, né? Foi o que ela falou pra mim. Ela não podia me dar um cargo alto pra uma menina nova e correr o risco de eu perder uma funcionária boa, porque eu era muito boa como vendedora. Então eu poderia falhar como gerente. Então eu passei ali mais ou menos por um ano no teste, ela me moldando, né? E depois eu peguei a gerência e gerenciei, acho que, se eu não me engano, foi 5 ou 6 lojas do grupo, que quando eu entrei só tinha uma loja no grupo. Então eu, junto com a equipe, nós abrimos 5 lojas depois disso e foi um sucesso. Então, como você falou a questão do plano de carreira, lá tinha um plano de carreira, amava meu trabalho, gostava demais, sempre gostei de lidar com pessoas, mas sempre fui uma pessoa muito sonhadora, queria viajar pelo mundo. Queria mais, né? Eu gostava da área da beleza e percebi lá trabalhando no Boticário que muitas coisas de nome de ingrediente, nome de perfume, como você falou agora, o Crazy, era em inglês. Aí eu falava, gente, eu preciso aprender inglês, eu preciso ir pro exterior, porque parece que é de lá que vem tudo. É verdade. E lá no Boticário era sistema de franquia ou era ainda aquele... Não, o Boticário, tipo, ele é sistema de franquia. Sempre a vida toda? É um sistema de franquia, é uma das maiores franquias, né, lá no Brasil. E tava começando o sistema de venda direta, a questão de ter revendedoras de rua, que na época não tinha. Na minha época, eu meio que criei esse sistema com minhas clientes, vinha e moravam em currutelas, em cidades menores, porque a cidade que eu trabalhava já é uma cidade pequena. E eu falava pra ela, por que você não compra? Porque quando você compra X, você ganha brinde, ganha desconto, aí você revende lá e vai ganhar 20%, 30%. E assim nasceu o sistema de venda Olha direta. só, gente. Assim nasceu o sistema de venda direta, pelo menos na loja que eu trabalhava. Então, já era um sistema de franquia. Eu amo trabalhar com sistema de franquia, eu acho que é muito bem organizado, projetado. E como você falou, tem um plano de carreira muito bom. E aí, você tava nessa coisa do plano de carreira... Tava ascendendo na empresa, aí, se eu não me engano, vem a primeira gravidez. Sim, eu entrei no Boticário com 17, como eu falei pra vocês, em 3 anos após eu me casei, então eu entrei no Boticário uma criança, adolescente. Então eu me casei, estando lá no Boticário, 2 anos depois de casamento eu engravidei do Miguel, meu primeiro filho. Eu estava fazendo faculdade de administração na época e eu decidi parar porque realmente, como eu gerenciava a equipe era super grande. A nossa loja era muito movimentada. Eu não estava conseguindo conciliar os treinamentos que eu dava para as funcionárias, as viagens que eu tinha que fazer representando a empresa. Bem sei. Com faculdade. E quando eu engravidei, que lembra que eu falei que o meu sonho era ser mãe, era o meu maior sonho. Eu me dedico em tudo que eu faço. Mas ser uma boa funcionária, ter um cargo alto na empresa, não era o meu maior foco. O meu maior foco sempre foi ser mãe. Mas foi fácil essa desconstrução assim? Uma pessoa que estava ali em ascensão, que estava ganhando dinheiro, que estava em evidência, fazer essa escolha e deixar de ser mãe. Você saiu do Boticário, você continuou... deixar de ser mãe não, deixar de ser funcionária, você continuou no Boticário, você saiu? Não foi fácil, na época todo mundo achava que eu era até filha da dona, que eu era dona, porque
vestir a camisa da empresa mesmo, como fala, me dedicava de coração. Aí o que acontece? Quando eu tive o bebê, aquela dificuldade, eu lembro que a minha patrona na época conversou comigo e falou assim, olha, Fabiane, vai ser difícil os 2 primeiros anos, mas aguenta firme, depois vai acostumar. Eu não consegui aguentar passar os 2 primeiros anos. Eu sofri muito porque quando o Miguel tinha 2 meses de idade, eu já tive que... Ele nasceu em setembro e no final de novembro eu tive que voltar porque dezembro é a época de maior venda no varejo, né? Caso Natal. E o Miguel hoje tem quantos anos? O Miguel tem 14. Tá. Então eu tive que voltar pra trabalhar e ele era bebezinho, 2 meses, amamentava ainda. No Brasil, nessa época, a gente não tinha aquela educação de tirar leite e guardar, então eu tirava na loja e jogava fora. E ele com fome inexperiência em casa, também, né? Inexperiência. E também lá no Brasil não é tão educado isso, pelo menos não 14 anos atrás. A questão de tirar o leite, né, e dar pra criança uma mamadeira. Enfim, quando eu via que minha irmã levava ele lá e ele chorando, eu sofri muito. Eu comecei a sofrer muito com isso e cansada, claro. Mas vamos voltar um pouquinho. Peraí, que essa história é interessante. Ele começava a chorar em casa, sua irmã pegava, levava pra loja pra você amamentar? Isso. Que ela morava bem perto da loja, ela que cuidava dele, ela levava, chegava lá chorando, tadinho, com fome. E quando eu lembrava que ele tava com fome, eu lá no fundo tirando leite e jogando na pia, isso foi me dando uma tristeza e aquela correria. Graças a Deus que ainda tinha rede de apoio, né? Minha irmã que cuidava dele, não deixava com outra pessoa. Mas foi ficando pesado pra mim, tá? Mas como você falou, eu sofri muito. Eu chorei um mês, eu chorei um mês, dia e noite, com saudade das meninas da equipe, que era muito grande, a gente era mais de 15 pessoas que eu gerenciava. Saudade das meninas, saudade da minha rotina. A gente fica ali entre a maternidade, aquela vida, né, aquela Sim. coisa margarina, família margarina, todo mundo feliz, primeiro filho, casamento recente e a carreira profissional. E aí, no meio disso tudo, veio o quê? A segunda gestação, é isso? Não, foi um prazo, uma mudança muito rápida, né? Então eu decidi sair do Boticário antes do Miguel fazer 2 anos, não aguentei o período de 2 anos que foi me falado. Decidi sair, sofri muito. Eu lembro que o Miguel chegou pra mim, ele não tinha 2 anos ainda. Ele falou assim: mamãe, por que você não passa maquiagem pra você ficar feliz? Porque eu ia trabalhar maquiada, voltava maquiada todo dia, que a gente maquiava lá. Ele me via maquiada sempre. Então ele associava, quando ele me viu chorando o tempo todo, ele achou ele associava que quando eu passava maquiagem é que me deixava feliz, nem 2 anos. Então eu saí do Boticário e logo em seguida pensei que eu ia ter uma vida tranquila, de mãe, cuidar em casa, passar roupa de marido. Não, gente. Logo veio a doida, falei, vou abrir uma escola. E abri uma escola de estética. Na área de estética? Na área de estética. Aí já saí do varejo e abri uma escola na área de estética. Mas aí nesse meio tempo você fez curso? Eu sei que a sua mãe é cabeleireira, né? Que outro dia a gente tava conversando. A minha irmã foi por influência de sua mãe, de sua irmã? Não foi influência da minha mãe, apesar dela de sempre mexer com cabelo e tal, mas a minha irmã era cabeleireira formada, ou eu tava estudando na época, eu não me lembro mais, mas foi por gostar da área da beleza, porque no Boticário eu conhecia a área da beleza, na questão de maquiagem, né, cabelo também, que a gente vendia produtos pro cabelo. Então por gostar dessa área, eu procurando um negócio na cidade, eu falei, vou abrir uma escola para formar profissionais. E nesse período que eu abri a escola, foi assim, uma franquia também, um investimento altíssimo, mas uma cidade pequena, não sei, talvez, né, nem era também a vontade de Deus naquele momento pra mim, mas sei que em menos de 2 anos, essa minha empreitada faliu, e foi quando eu engravidei da Rebeca. Ou seja, você migrou do emprego CLT para empreender numa área que você relativamente conhecia, mas que você ia para a parte de administração. Basicamente, maior para a parte de administração, né? E eu ficaria com as aulas na questão de maquiagem, que eu já dava aula lá no Boticário, ficava nas aulas na questão de maquiagem, mas estaria ali, sim, gerenciando o meu negócio, né? E teria que lidar com funcionários. E você falou isso, você me lembrou uma coisa. Você sabe que foi difícil essas primeiras experiências justamente por isso. Porque quando eu era gerente, eu que cuidava dos funcionários. Gerenciava os funcionários, eu que fazia meta, eu que dava o treinamento. Aí eu pensei, vai ser fácil pra mim, mas sabe qual foi a maior dificuldade? Porque eu tinha uma patroa. Qualquer
problema, eu jogava a culpa nela. E ela me falava, fala que foi eu. Sim. Então eu gerenciava, mas eu não era o carrasco do negócio. Quando eu virei dona, eu não tinha pra quem jogar a culpa. Era eu que tinha que cobrar, cadê a meta? Porque você não tá fazendo nada. Que tinha que dispensar. Eu sempre odiei dispensar funcionário. Então essa parte que eu não vivia, apesar de gerenciar, eu não vivia a função da parte da dona, da boss, dona, né? Que hoje em dia a gente fala que é da CEO, que né? Fica com a daquela culpa pessoa de que tudo. vai ali realmente tá na linha de frente se qualquer coisa der errado. Gente, você, mesmo com cargo alto numa empresa, você não tem a mesma responsabilidade de um dono. Então, assim, você mesmo com cargo alto, você ainda é funcionário. Sim. E esse foi o primeiro baque que eu tive quando eu fui empreender. Agora eu não sou funcionário, eu sou a dona. Eu tenho que chamar atenção, eu tenho que brigar, eu tenho que exigir meta. Eu não sou mais amiga da equipe. E você acha que, assim, ter quebrado nos 2 primeiros anos foi realmente, vamos agora um bate-bola do sincerona aqui. Você acha que realmente foi porque a cidade era pequena, as pessoas, ou você que ainda não tinha experiência suficiente para gerenciar aquela quantidade de processos, né, gente? Porque sim. assim, para quem está empreendendo num negócio arriscado, grande, uma franquia, que a gente sabe que precisa de um tempo de investimento, de maturação, e precisa de ferramentas, e, né, tinha todas essas dificuldades, essa coisa da inexperiência, e família e tudo. O que você acha, assim, que foi o ponto mais crucial, assim, o gargalo, aquilo que foi mais difícil para que você tenha, né, a falência? Olha, eu acho que é uma junção de tudo, né? Não tem um fator isolado. Veio o baque da inexperiência no cargo de dono, que eu não tinha, porque era a primeira vez. E eu era nova, relativamente nova ainda, né? Menos de 25 anos que eu tinha, se eu não me engano, nem lembro. Então, assim, menos de 30 com certeza eu tinha. Então, assim, eu entrei muito nova numa empresa, eu só conhecia aquele mundo. Então, foi um baque nisso aí. Juntou a questão da cidade ser pequena e realmente era difícil. A Fabiane do Boticário pegar uma outra personalidade. A Fabiane, que toda a equipe amava, virar dona e virar carrasco, pra mim isso foi um baque muito grande, falando sério pra você. Porque muitas das meninas, até do Boticário, saíram pra trabalhar comigo porque gostavam muito de mim. E lá eu tinha outra posição. Então foi difícil lidar com isso. Porque elas não lidavam com a Fabiane dona e eu tinha que tomar uma posição que eu não queria. Pra quem que eu vou jogar a culpa? Que às vezes doía, mas que precisava, porque precisava. A gente precisa estar focado no negócio, tinha que cobrar meta. Né? Eu tinha que cobrar meta de uma maneira mais rígida, até porque, como negócio do início, eu era tudo. Não tinha uma gerente, não tinha alguém por baixo pra fazer essa ponte. Quando eu vejo alguém empreendendo, abrindo um negócio, eu sempre falo, tem alguém responsável. Eu não deixo o dono lidar diretamente na linha final. Tem que ter alguém de ponte. Porque a gente tem uma posição muito difícil, a gente preocupa com conta, preocupa com seguro, a gente tem tanta preocupações que muitas vezes nosso semblante tá pesado. Não é porque eu tô com raiva de você hoje na secretaria, é porque eu tô pensando com tantas responsabilidades que eu tenho como dona que transparece. Então, assim, tem que ter uma ponte, tem que ter alguém que vai se representar a equipe pro dono e o dono pra equipe. Mas vamos avançar aí. Daí você quebrou. Ficou sem trabalhar? Foi tudo muito rápido, na verdade. Eu não fechei a empresa. A empresa não estava dando. Começou a me dar prejuízo. Eu falei, não dá certo. Como eu falei, eu engravidei da Rebeca. E aí isso tudo foi no processo da Rebeca, da segunda filha. Você grávida e a empresa... Eu engravidei da Rebeca, eu tinha aberto a empresa. Depois de um tempo que a empresa não estava rendendo, não estava dando, eu tinha gastado todo o meu dinheiro que eu tinha vendido a minha casa para investir, vendido moto, tudo que a gente tinha. E não estava, estava começando o prejuízo. Então, nesse período da dificuldade de o que eu vou fazer, eu engravidei da Rebeca. E foi quando eu decidi... Desafiador, hein? Foi quando eu decidi, não dá para continuar. E o meu irmão me fez o convite, vem para os Estados Unidos, porque vai ser mais fácil para você vem estudar. E lembra que eu falei para você que eu sempre tive o sonho de ir para o exterior, não era Estados Unidos, o meu sonho primeiro era Paris, mas eu sempre tive o sonho de conhecer outro país,
a questão da língua inglesa, que na minha época eu nem pensei, não, em Paris vai ser francês. Não, eu queria aprender inglês. Então foi quando eu decidi vir para os Estados Unidos. Grávida da Rebeca. Foi tudo muito rápido. Eu engravidei, eu fui ainda fazer processo de visto, essas coisas, tudo correndo. E vim grávida dela para estudar. Então foi assim um período de muita turbulência, onde lá eu não tinha mais o que fazer. E a questão de eu não tinha o que fazer é porque eu não consegui fazer mais nada por tudo que passei, eu entrei em depressão, assim que eu engravidei. Então eu não estava conseguindo tomar decisões nenhuma, então eu não sabia o que fazer com a empresa, eu não sabia o que fazer com a minha vida, eu não via mais nada. Então foi quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, para poder estudar, tipo, dar um tempo, e a minha empresa ficou aberta lá sobre os cuidados da minha irmã. Então quando eu decidi ficar aqui, e falei, não, realmente eu vou estudar, comecei a estudar, vou fazer inglês, foi depois de, eu acho que mais de um ano, eu creio, que fechou a empresa lá no Brasil. Então, você veio só você, seu marido, o Miguel e a Rebeca no forninho. Isso, e a Rebeca quase nascendo. E como é que foi essa coisa assim, de uma rede de apoio? Como foi para poder? Novo país, um filho pequeno, outra filha nascendo, o marido precisava trabalhar provavelmente, né? Sim. Porque alguém tinha que pagar as contas. Como é que foi isso? Tipo, sem rede de apoio? Foi muito difícil, foi a parte mais difícil, que hoje às vezes eu penso e falo, que eu sabendo tudo que eu ia passar, será se eu realmente teria tomado essa decisão de novo, largado tudo e vindo? Porque foi muito difícil ver a dificuldade para o Miguel, de 4 anos, uma criança que não entendia nada, que saiu assim de um berço de ouro, primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro tudo. Ele desfilava na cidade, era muito conhecido e muito amado por todo mundo, para ir para um país diferente. Nós chegamos no inverno, nós chegamos no início de dezembro, no inverno, que naquela época nevava mais, né? Com neve, frio, ele não podia sair de lá de fora, morava num país quente. Ver a dificuldade que foi para ele, de não entender, cadê minha tia, cadê meu avô, ele não entendia o que estava acontecendo, por que eles não viam, ele não tinha noção de tempo, espaço e local. Vocês são de que estado no Brasil? Eu sou de Brasília, mas eu morava em Minas Gerais, Unaí, que é do lado de Brasília, que foi onde o Miguel nasceu, que é a cidade do Serginho. Então a gente morava lá antes de vir. Então, para mim foi muito difícil ver a dificuldade que foi para ele, o sofrimento que foi para ele. E em um mês que eu cheguei aqui, eu ganhar neném, eu ter que fazer consulta e não entender nada que o pessoal tava falando, nada, gente, nada. Hoje eu entendo, eu lembro que eu cheguei a ir embora sem pagar uma ultrassom, porque eu não entendia que a mulher tava me cobrando. E ela não fez nada, tipo assim, de boa? Porque não tinha saído meu seguro ainda, porque eu cheguei num... Mas eu digo assim, ela não te cobrou, porque não, aqui ela viu que eu não tava entendendo, e ela falou assim, ok, eu o boleto embora. Chegou em casa, né? Porque o boleto aqui chega em casa, eu acho tá, gente? Que depois, eu acho que chegou e eu fui, levei na clínica e o seguro pagou, mas chegou. Então, assim, hoje eu lembro que ela tava falando $50, e eu não tava entendendo o que ela tá falando, gente. Então, assim... É horrível você tá lá fazendo ultrassom da primeira filha, né? Que o meu sonho era ter uma menina. Então, aqui vivendo tudo aquilo que eu queria viver, eu queria tudo rosa. Quem me sabe que eu amo rosa. Então, eu queria tudo pra Rebeca rosa. Tudo rosa, eu queria carrinho rosa, eu queria o quarto rosa. Lá no Brasil, a gente tinha um apartamento de 3 quartos, então tinha um quarto só pra ela. E eu vim e chegar aqui não tinha nada, sabe? E não ter a minha irmã para viver esse sonho comigo de tudo rosa. Então, assim, eu tive o que eu ganhei. Então, eu não tinha escolha e não Ou seja, não você também passou por esse processo de chegar aqui, ficar hospedado na casa de outra pessoa. Fiquei 50 dias contado no dedo. Dividir casa, receber doação, porque essa é a vida do imigrante. Quando a gente chega aqui, muitas vezes a gente vai compartilhar a mesma casa. A gente não pode ter escolha, a gente passa um tempão sem fazer unha, sem fazer cílios, sem maquiagem, sem nenhum procedimento estético, porque tá organizando a vida. E aí foi desse jeito que a Rebeca veio ao mundo. A Rebeca, quando eu fiquei, acho que quase 50 dias na casa do meu irmão, e eu saí de lá com as malas, fui pro hospital ganhar neném. E quando eu fui ganhar neném, o apartamento que a gente alugou liberou. Então eu saí do hospital já pro meu apartamento que nós alugamos. Aí eu cheguei lá, não tinha nada. Eu tinha um sofá que a gente tinha ganhado e um colchão que tava no chão.
Só. E as panelas, copo que a gente tinha ganhado, tava em caixa de papelão no chão também. Eu não tinha nada, ninguém preparou pra quando eu chegasse, tipo assim, né? Eu falo assim, ninguém preparou quando eu chegasse, pensando como se eu tivesse uma rede de apoio no Brasil. Não que ninguém aqui era obrigada, nem conhecia ninguém, né? Tem toda uma organização, mamãe faz comida, quando o Miguel tudo nasceu, decoradinho. O Miguel nasceu lá no Brasil, a cidade quase toda estava no hospital, o hospital ficou lotado, a recepção ficou lotada de flores. Aqui eu primeiro ganhei lá sozinha no hospital, acho que 2 pessoas foram me visitar, só no primeiro dia, eu fiquei 5 dias, porque eu fiz cesárea, depois eu fiquei sozinha o tempo todo. Cheguei nessa situação, eu cheguei do hospital, pós-cesárea, 5 dias no hospital, a Rebeca tinha um Moisésinho, coloquei ela no Moisés e eu dormi no sofá com o Miguel. E o seu marido? E ele no colchão no chão que a gente tinha. E eu dormi no sofá, porque o sofá era mais alto pra mim dormir no colchão no chão. Pós-cesárea ia ser muito difícil, então eu dormi no sofá. E aí, em nenhum momento bateu assim um arrependimento? Poxa, o que eu vim fazer aqui? Deixei minha carreira, deixei toda uma vida no Brasil para poder vir para os Estados Unidos para estudar. Tive minha filha nessas condições, não bateu assim aquela bad de arrependimento? Olha, eu vou falar para você, sinceramente, eu não me lembro se bateu no momento. Eu acho que quando a gente tá com um filho, a gente tem tanta outra coisa mais preocupar, que é a sobrevivência dele e o bem-estar, que essas coisinhas a gente não tem tempo nem... A gente não tem tempo de arrependimento, eu resumindo. Como mãe, você não tem tempo de arrepender. A gente já pula pro plano B, é o que tem agora, e o que eu tinha que fazer? Ficar melhor. Eu não tinha tempo de me arrepender, eu não consigo me lembrar mesmo no sentimento que eu senti naquele momento de arrependimento. O sentimento que eu tive foi: eu tenho que fazer dar certo. Porque agora eu não tenho só um, eu tenho 2 filhos. Eu tenho que fazer dar certo. Era o que eu pensava. Tanto que a Rebeca, com 6 meses, eu comecei a estudar. Que até sair minha documentação, né? Quando ela fez 6 meses que eu comecei a estudar. Então, assim, eu tinha que fazer dar certo e esse era o meu foco. E quando eu cheguei aqui, era uma época que não tinha bazar. Tava começando o bazar de Boston, tava começando o grupo de Facebook. Então, o que eu fazia, que era design de sobrancelha, na pinça, quase ninguém fazia. E se fazia, ninguém sabia onde tinha, porque não tinha essa comunicação que a gente tem hoje em dia, né? Nós aqui, num programa de TV, não tinha essa comunicação. Não tinha nenhuma comunicação. Não tinha nenhuma, era só um de boca a boca. Exatamente, era o boca a boca. E as pessoas que estão aqui mais tempo contam uma coisa que é engraçada, de que antigamente você, para assistir os programas do Brasil, você tinha que ir numa locadora ou numa loja brasileira. Eles tinham várias fitas, né? Com as novelas, você ia lá, alugava, assistia os episódios e devolvia. Ou para conversar no Brasil era com ficha. E na minha então, época você usava não era ficha para conversar. Mas era cartão. Já aqui? Eu comprar cartão. Cartão? Era uma empresa, a logo era vermelha, eu não me lembro o nome, mas eu tinha que ir na loja brasileira comprar esse cartão, tipo, eu colocava $10 de crédito, dava pra falar muito tempo. E ligava pras pessoas, a gente não via por vídeo. Há 10 anos atrás, tava começando o Instagram, tava começando. Não. Jura? Eu não lembro. Tipo, eu tô aqui há 9 anos, mas eu não tenho muita lembrança de como a gente fazia pra se comunicar. Nem lembro. Era por telefone, né? Eu fiz a minha conta no Insta antes de vir. Então, tava começando o Insta. Era uma coisa que não era todo mundo que tinha, porque não era todo celular que tinha como baixar. Tinha que ter um celular que podia baixar. Né? Então, assim, só que foi um progresso muito rápido. Foi assim, muito rápido, né? Mas eu ainda cheguei a passar por essa fase de ter que comprar cartão pra ligar. Eu lembro que eu já tinha um celular, mas eu lembro também que eu comprei um celular bem fuleiro, como a gente fala na Bahia, bem furrequinho. O meu foi $40 do que eu comprei primeiro. Exatamente, na Metro, né? Todo mundo. Comprei o celular na Metro. Todo mundo só ia lá. E só depois, gente, de um ano e meio é que eu comprei um celular melhor. Então, esse meu celular era super limitado. Sim. Tinha o WhatsApp, mas nem tinha essa coisa de WhatsApp Business, WhatsApp. Não. Era o WhatsApp normal, ele nem bem tinha limitado, câmera, se eu não me né? engano. O WhatsApp no início, acho que nem fazia Era só mensagem de texto, era só texto. Depois veio mensagem de voz, então assim, a gente passou por essa fase. Ou seja, a gente nem podia mandar foto pra mãe, pro pai do bebê desenvolvendo, fazer chamada de vídeo. Não era toda hora, né? Não dava pra fazer. Que a gente tem hoje, não. Era mais restrito mesmo. Mas aí, Miguelzinho, Rebeca, 2 filhos, marido trabalhando, dedicação exclusiva para família, para filhos, ou
Aí veio o pulo do gato. Eu comecei a atender em casa, né? Igual eu falei, o design de sobrancelha que eu fazia com pinça, que todo mundo na época fazia na linha nos shoppings. Então eu tinha bastante cliente já, mas atendia em casa porque eu estudava. Então eu estudava, atendia, de vez fazia uns bicos no Dunkin' Donuts, essas coisas assim, no meu período de férias, né? Que eu podia estudar no período de férias, trabalhar no período de férias. Mas eu fiquei em casa, cuidando da Rebeca. Mas aí o que acontece? Eu fiz um acordo com o Serginho, tá? Ok, nós vamos para os Estados Unidos, mas lá eu não vou fazer como o Miguel, voltar a trabalhar ele com 2 meses. Eu só vou começar a trabalhar quando a Rebeca for para a escola. Então, eu fazia bicos para auxiliar a questão do visto estudante, né? Mas o que acontece? Eu não sou uma pessoa que não tem vergonha, eu sou super proativa para resolver problema. O meu foco era cuidar da minha filha. Então, eu ia nas instituições pegar comida, eu pegava... eu fazia serviço voluntário, que era o que eu pudesse para poder ter algo em troca, eu fazia. Fiz serviço voluntário na Cruz Vermelha, aí eu pegava comida no centro institucional que tinha lá na cidade toda semana. Food Stamp, né? Não era food stamp, não. Ele chama... Eu esqueci, é tipo um banco de comida. Eu nunca tive esses do governo, eu nunca tive, porque eu tinha o estudante, eu não podia ter esses auxílios. Mas eu poderia pegar comida no banco de comida. Então eu ia toda semana, pegava e eu ajudava nas despesas lá de casa muito. Eu sou muito grata, muito grata. Eu sou era sempre senhoras lá, eu sou muito grata a elas. Porque me ajudou muito mesmo, porque eu tinha decidido ficar em casa. Então, eu tinha que fazer a minha parte para auxiliar dentro de casa, mas eu não queria correr atrás de ter dinheiro naquele momento e deixar a Rebeca com outra pessoa. Então, eu só mesmo saí para desbravar a América quando a Rebeca completou 2 anos e 8 meses, quando ela foi para o kindergarten, que ela estudava meio período. Gente, aguardem aí, porque essa história vai ter uma reviravolta. Porque além de se tornar uma renomada empresária, ela ainda teve um outro bebê depois de 14 anos do primeiro. Mas antes eu quero compartilhar com vocês hoje a história do dia. Então hoje nós temos a história da Amanda, tá? Que vai contar aqui pra gente. Amanda é a nossa... Como é que a gente fala? Gente, esquecendo as coisas de vez em quando, tá? Amanda é a nossa ouvinte aqui. Então, se você também tem qualquer história de sucesso dentro de qualquer tema, você pode nos chamar lá no DM, no programa No Salto, no Instagram, contar a sua história, que ela pode ser contada aqui. Então, no episódio de hoje, a gente vai contar a história da Amanda. A Amanda é aquela mulher que você olha e pensa, bem-sucedida. Ela era gerente em uma multinacional de tecnologia, com um salário alto e uma rotina acelerada. Quando engravidou, continuou trabalhando até o 8º mês. Voltou ao trabalho 3 meses após o parto, mas algo estava estranho. Em uma reunião, ouviu de um colega: agora você vai ser só mais uma mãe cansada, né? Ela engoliu seco. Meses depois, pediu demissão. Não porque era fraca, mas porque entendeu que a força dela precisava estar em outro lugar naquele momento. Nos primeiros meses, ela achou que seria uma pausa, mas os nãos começaram a chegar. Currículo ignorado, entrevistas sem retorno, olhares atravessados. Amanda decidiu recomeçar do zero. Fez cursos online durante as sonecas do bebê, criou um perfil profissional no Instagram, começou a oferecer mentorias e aos poucos foi sendo vista de novo. Só que agora por quem realmente importava, ela mesma. Hoje, Amanda tem um negócio próprio de mentoria para mães em transição de carreira. Ela diz: a maior dor não foi sair do mercado, foi me sentir invisível. E eu precisei me reencontrar para voltar com alma. E se você também está nesse lugar de dúvida, saiba que o recomeço existe. E você não precisa fazer isso sozinha. Se essa história tocou você, compartilhe o nosso programa. Agora a gente vai continuar aqui o papo com a Fabiane, que ela vai contar agora como é que foi esse pulo. Esse pulo do gato. E aí chegou com o nascimento do Matthew. Isso. Então, o que acontece? Aí depois que a Rebeca, né, fez a idade que eu tinha programado, peguei com tudo para começar a trabalhar e a estudar.
fui validar meus certificados aqui, fiz estética novamente aqui para validar, fui tirar a licença de body art, aquilo tudo que eu tinha planejado quando chegasse aqui e que eu não fiz no início, né, por causa eu já estudava inglês e eu estava cuidando da Rebeca, então não poderia ter mais essa despesa. Mas depois eu comecei a fazer os treinamentos que eu queria, que eu tinha planejado, enfim. E depois disso tudo eu comecei a empreender, aluguei primeiro uma sala num salão, comecei a atender nas cidades, e assim eu fui crescendo, fui trabalhar no Miracle Spa, fiquei lá por 2 anos, aprendi bastante. E decidi abrir a minha escola, que é voltando lá da minha origem, né? Que eu sempre dei aula, fui multiplicador de treinamento. Então decidi abrir a escola aqui e começar a ensinar, passar o treinamento, justamente porque eu vi a necessidade das pessoas, a questão de focar no conhecimento aqui nos Estados Unidos, de aprender uma profissão, né? Uma profissão com uma certificação, uma profissão que aonde quer que você vá, você vai ter emprego garantido. Então eu sempre conversava com meus clientes, olha, você já parou para pensar que você trabalhou o dia todo hoje, limpou 10 casas, porque na época as meninas limpavam muitas casas, limpou 10 casas, ganhou $100, ganhava a média de $10 por casa. E você tá me pagando 15 para fazer sua sobrancelha em 15 minutos? Aí eu falava, você já parou para pensar que não é uma área boa, a área da beleza? Por que você não dedica? E eu comecei, aí elas se interessaram, eu comecei a buscar informação. Como fazer, foi quando eu decidi abrir a escola e também dar essa assessoria para quem precisa, essa mentoria para quem quer validar certificado, porque muitas delas falavam só, no Brasil eu era da área da beleza, no Brasil eu era de tal área, e me falaram que aqui o que eu estudei não serve para nada. Eu falava, gente, não é verdade. Verdade, gente. Aqui não é eu verdade. ouvi muitas vezes, o seu currículo não vai servir para limpar a mesa limpar a mesa da casa do seu cliente. O que não é verdade, não tá, é verdade. Gente? Conhecimento te segue. Exatamente, você pode ter uma empresa legal aqui. Você pode ter uma empresa legal. Você pode ascender na carreira, você pode encontrar um emprego aqui sem você necessariamente precisar ter documento, né? Então, procure se informar antes, e se você está pretendendo vir para cá ou se você quer empreender, procure se informar antes como você pode fazer isso de forma legal, sem necessariamente estar legal. É o que eu ia falar para vocês. Maior do que isso, do que as pessoas que estão aqui, que quando eu comecei a entender como funcionava, a ler o site de imigração, todo mundo que chegava eu falava assim, tem quanto tempo você está aqui? Eu perguntava para todo mundo. Aí eu falava, tem uma semana, nós não deixa o seu visto vencer. Troca para o visto estudante, aplica para o visto de trabalho. Eu lembro que eu estudando, correndo atrás, conheci a questão do visto de trabalho e cheguei a aplicar para trabalhar, acho que na Hollister, não lembro, uma loja de roupa, e eles contratavam imigrantes, né, para trocar para o visto de trabalho. Isso há o que, 5 anos atrás, que ninguém se falava disso. Hoje em dia é comum, todo mundo sabe de visto B1, B2, B3. Então o que acontece? Naquela época... Só uma perguntinha. Hoje você trabalha com orientação para quem quer abrir seu negócio na área da beleza, né? Sim, como eu falei, eu dou todo o suporte, a mentoria, de tudo, todo o processo que eu passei. Tem outras pessoas, a questão de business, né? Como você que sempre auxilia na questão da pessoa abrir um business na área burocrática. Exatamente, e porque eu dou a minha orientação empresa dentro da beleza, Connection, né? Faz uma parceria que dá super certo com a empresa que ela vai contar. Então, eu faço essa parte de organização do negócio e ela faz a parte de estruturação específica para o business da beleza. E modéstia à parte, tá, gente? Sim. É de excelência, então... Sim. Porque tem muito, como eu te falei, por falta de orientação, muitos deixaram o que se formaram no Brasil se perder, e poderia até no período que estava, no início que chegou nos Estados Unidos, ter seguido uma carreira, um caminho diferente. Então foi isso que eu fui notando, a questão que eu falava, tanto que as minhas clientes faziam, orientando às vezes de abrir escola. E, enfim, abri a escola, Fabiana Tavares Academy, me formei bastante alunos, ajudei, peguei muitos dos meus alunos ali que já chegaram profissionais, mas que precisavam do suporte para tirar licença, né? Como o certificado da minha escola é um certificado reconhecido pela Associação Americana de Micropigmentação, então é um certificado necessário para aplicar para licença.
Você tem uma ideia mais ou menos de quantas pessoas você já formou na sua escola? Porque eu sei que são mulheres e homens também, né? Sim, olha, já foi bem umas 300 pessoas que já passaram por lá, pelo menos para uma certificação, tá? Muitos deles não chegaram a tirar licença porque tem aquela parte que depende da pessoa, né? É o que eu sempre falo, a gente dá o treinamento, a gente auxilia a certificação, mas a pessoa tem que arrumar o local, fazer um seguro. Então, tem muitas partes que precisa da ação da pessoa e que muitas vezes a pessoa desiste, ficou pelo caminho, não fez, mas hoje tem grandes profissionais que estão aí no mercado, inclusive no mercado parecido com o meu, e que passaram pela escola. Eu acho muito incrível, eu fico encantada, porque por eu ter sido a primeira escola de micropigmentação brasileira aqui na área, então praticamente todos deles passaram por mim. Então eu fico muito feliz de ver que tem deles que já vieram profissionais e que hoje fazem sucesso, que a minha empresa pode contribuir, nem que seja com 1%. E assim, fazer um curso numa escola que fala a sua língua vai te trazer mais tranquilidade, mais segurança para quem está começando, para quem está chegando. E como você disse, tem uma parte que é a escola entrega, que é o conteúdo, mas tem a outra parte que é da pessoa. A pessoa tem que correr atrás. E entender partes, que ela pode, mesmo sem ela ter documento, ela ter uma empresa regularizada aqui. É igual a questão da licença de micropigmentação, que foi uma coisa que eu li, estudei, corri atrás, e foi um dos tabus que eu quebrei na internet, foi falando que, ó, não precisa ter social, não precisa ter o IT number, na verdade, para você poder abrir a empresa. O IT number sempre é bom, porque se você está produzindo dinheiro, você tem que declarar imposto de renda. Mas o que muita gente não corria atrás de ter uma licença é porque achava que precisava de ter social. E não precisa de ter social. A licença é local, a licença é por cidade, a de estética é por estado, e que não exige. E que isso é uma vantagem do nosso estado, porque existe sim estados que exigem status legal. Então aqui, falando da minha área, que é o que eu domino mais, apesar de ter ajudado gente de diversos estados, nós temos essa vantagem. Então, você pode ter uma profissão, ser licenciado pela sua cidade, pelo seu estado, para estar trabalhando com uma licença válida. E eu fico falando, olha, Isa, a vantagem de você, se você decidir voltar para o Brasil, ir para Portugal, para qualquer outro país, e você tá levando uma certificação e uma licença que você adquiriu nos Estados Unidos, internacional, no caso, se você voltar para o Brasil, isso eleva a sua carreira em 1000% você chegar lá. Então isso é uma coisa que as pessoas têm que perceber. E você sabe que tenho muitos alunos lá do Brasil que me procuram, porque você sabe que no período do visto de turismo, a pessoa pode fazer curso no país. Então eu tenho alunos que vêm do Brasil com visto de turista, faz um curso ali de 3 dias, de uma semana, para levar um certificado internacional. E chega lá, ele já é reconhecido na carreira dele, na cidade dele, na região dele, por ter vindo. Porque, gente, você sair e buscar em outro país uma certificação, esse investimento que você faz, só isso já é mérito de reconhecimento. E aí a gente está nos nossos últimos 15 minutinhos de programa, e aí ela vai contar agora o que ela a cereja do bolo, né? 14 anos depois, Fabiane Tavares vai para sua terceira gestação. Já tem uma empresa, já está reconhecida no mercado, já tem know-how, e aí vem o bebê. Conta pra gente aí essa experiência e qual foi a sua decisão quando o Matthew nasceu. Então, o meu sonho sempre foi ter 4 filhos. E o período... Ou seja, gente, esperem uma a mais aí que tá vindo, ainda pode ter uma mais. Ainda vai vir mais uma menininha. Uma menininha? Se Deus quiser, Deus mandar, quem sabe. Pode ter certeza que vem, gente. Pode ter certeza que vem. Quando diz assim... O que acontece? Eu pensava em adotar, então poderia que o quarto poderia ser adotado. Mas, então, quando passou, eu vi pela situação, eu cheguei grávida da Rebeca, logo abri empresa, então eu tava no período, né, que não dava pra ter outro filho. Então, quando eu vi, os anos passaram. E começou dentro de mim algo me cobrar, o meu sonho, eu sou muito rígida com os meus sonhos. Então, gente, eu queria ter mais filhos, meu sonho sempre foi ser mãe. E eu acho que tem uma coisa que acontece, eu acho que acontece na maioria das mulheres. No nosso íntimo,
grita a hora de ser mãe, grita a hora daquele negócio, a criação que Deus fez mesmo, né? Que nós mulheres fomos feitas justamente para cuidar do lar. Não tô falando que tem que ser do lar, porque se você vê, até na Bíblia mesmo, quem patrocinava o ministério de Jesus eram as mulheres, porque as mulheres sempre foram empreendedoras. Mas nós somos capazes de empreender, cuidar do lar. Quando você para de competir com o mundo masculino, a gente consegue sim viver nesses dois mundos. Então, quando eu decidi engravidar, decidi ter outro filho, aquele desejo, na verdade, nasceu no meu coração e eu sonhava com aquilo, o Serginho não queria. Enfim, eu comecei a orar para Deus, fosse a vontade de Deus. Deus falou que estaria me dando um presente. Naquele momento eu já sabia que era um filho. E eu tinha sonhado uns meses antes que eu tinha um menino que ia chamar Mateus. Então, quando veio a gestação, gente, eu fiquei muito feliz, porque eu tava já querendo, aquele íntimo meu já gritava por ser mãe de novo, por viver uma vida diferente. Essa aí nasceu pra ser mãe mesmo, viu, gente? Porque eu amo. Eu amo ser mãe, mas vamos combinar que... Gente... 14, eu fui 8 anos depois. Entre Maria Clara e a Maia são 8 anos, mas... Já foi muito, quase mesmo da Rebeca. Da Rebeca, ela ia completar 10 anos, foi a mesma coisa. Foi bastante tempo, assim, foi um choque muito grande. Primeiro, porque com Maria Clara eu estava na fase da faculdade, ainda construindo, e com Maia eu já estava, assim, na fase da estabilidade. Tanto que eu lembro que a diferença de Maria Clara com Maia com relação à minha forma de encarar as gestações foram bem diferentes. Porque com a Maria Clara eu tava naquele foco de cuidar de quartinho, fazer e tal. Maia não. A Maia eu cuidei muito mais de mim. Então eu comprei roupa, eu arrumei cabelo, eu fiz várias coisas. Comecei a comprar as coisas da Maia. Porque você viu que não precisa de muita coisa. Com 7 meses, exatamente. Comecei a comprar com 7 meses, exatamente. Mas vai, conta aí o que é que aconteceu. Não, você vê, a história praticamente parecida de tempo. Então a Rebeca do Miguel foram 4 anos, então eu queria ter depois de 4 ter outro, o tempo passou, né, 10 anos praticamente, por causa da situação, por estar em outro país, eu não poderia, né? Então eu engravidei, eu fiquei muito feliz, era uma coisa que eu tava querendo muito. Antes de eu engravidar, eu já comecei a falar muito disso. E as pessoas falavam assim pra mim, você é doida, você é com uma escola, empreendedora, sua vida é muito corrida, ter outro filho. Gente, quando eu ouvia isso, eu tinha 2 sentimentos dentro de mim, tristeza e raiva. Porque eu pensava assim, ficava triste, tipo assim, como que as pessoas acham que acabam os sonhos por causa disso? E ficava com raiva de porque eu era empreendedora, eu não podia maternar mais. Então, quando eu pensei assim, eu vou dar conta para mostrar para as pessoas que eu vou dar conta. Que você pode empreender e ser mãe. E não dei conta, porque não dá. Pra você, a minha rotina que eu era antes, eu não deixei de empreender, né? Como eu falei pra vocês, empreendimento a gente empreende dentro de casa, sempre. Mas eu não consegui manter a rotina, porque eu queria mesmo me entregar pra aquele momento. Na minha gravidez eu tive anemia e eu não fui muito bem assistida no pré-natal aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil. Então, nesse sentido que eu sempre dou anemia na gravidez. Então, eu sentia muita fraqueza, eu vivia desmaiando, passando mal. Eu ia atender uma cliente, eu tinha que pedir pra cliente esperar e deitar no chão. Então, assim, eu praticamente já não trabalhei a minha gravidez toda. Quando eu ganhei neném, eu montei um quarto pro neném na minha empresa, pra eu sempre levar ele, né? Porque como meus filhos são maiores, eles me ajudam, né? Meu pensamento vai dar super certo. Os meninos vão ver em função apenas do bebê, eles pediram ajudar, tanto. Pois é. Gente, na prática, a gente sabe que... O Miguel orava pra Deus, falava assim, mamãe, Deus, eu quero um irmão. A Rebeca ficou super empolgada, mas o Miguel era o que mais orava pedindo. Eu pensei assim, pronto, né, eu dei o maior presente da vida Mas eles têm as coisas deles, estão crescendo, mas adolescente, as coisas pra fazer. Justamente, é adolescente, joga futebol, tem os compromissos dele, como você falou, e eu nunca exigi isso deles, né? Eu quero que eles façam por amor pelo irmão. Então eu vi que
era eu do mesmo jeito. É claro que eles me ajudam muito, eu não tenho o que reclamar. Desde bebezinho, o Miguel dá banho, ele segura quando eu tenho que correr. Nossa, tem uma cliente, não lembrava da cliente. Olha o seu irmão aí que eu tô correndo. Então entra, vamos todo mundo no carro, carrego todo mundo. Mas é aquela agitação, aquela correria, e foi o que eu decidi me dedicar à maternidade, né? Dedicar, o neném vai fazer 1 ano. Eu praticamente sou mãe 70% e empresária 30% na minha empresa. Mas eu comecei a ver outros meios de empreender em que não tirasse tempo, que eu poderia empreender enquanto o neném estivesse dormindo ali com o celular. Hoje em dia, com a internet, você tem acesso a ganhos extras pela internet. Seja de representando empresas, e beauty influencers, seja no marketing online. Então, assim, hoje em dia nós temos muitas opções de ter uma renda extra online. Tem o Amazon Influencers, tem tanto programa que existe que eu comecei... E que as pessoas não sabem, muitas porque, mães não sabem. né, às vezes a informação ela não é passada e aí... E é o que eu falei pra você, empreender não é só sair de casa, a gente empreende de casa. Desde a época da Bíblia, as mulheres sempre foram empreendedoras. Elas faziam azeite, vendiam azeite. Elas faziam pão, vendiam pão. Então, hoje em dia, as pessoas têm que entender que aquilo que era antigamente as nossas avós que faziam comida, vendia pão, rosto... Gente, isso tá super ok você fazer isso. Empreender não é só você se arrumar e sair pra fora. Se você não pode sair pra fora, empreenda dentro de casa. E a maternidade, como sempre foi meu sonho, ela sempre esteve em primeiro lugar. Eu lembro quando você fez um evento da CDL Mulher, no Dia das Mães, e você, né, perguntou sobre ser empreendedora e tal. Eu falei pra estava grávida. Eu estava grávida do Matheus. E vocês me homenagearam e eu falei, o meu maior empreendimento é a maternidade. E eu até hoje me emociono. Porque sempre foi meu sonho de coração. E pra mim, o meu maior empreendimento é a maternidade. Então, assim, eu consegui fazer de tudo. Todo mundo fala pra mim, como você dá conta que você tem empresa, tem escola, tem aluna, Gente, eu não dou conta, eu falho direto. Eu tento não falar nada da maternidade. Eu tento que ela esteja no meu foco. A minha família esteja no meu foco. Mas eu falho. E quando... Sabe qual é o segredo da maternidade, gente? Pra ser multitask desse jeito? É você viver a maternidade. É você não se cobrar. Não correr, não querer, se você não pode, não ter pressa pra emagrecer depois do seu filho, não ter pressa pra poder estar sempre bonita, Ou seja, nem sempre a casa vai estar limpa, às vezes a gente vai estar descabelada, com remela no olho, viver a maternidade. Porque às vezes a gente vai esquecer de fazer um pagamento, de resolver uma coisa, vai esquecer um cliente. Cérebro de grávida e de bebê recém-nascido não existe, a gente não lembra de nada. E eu parei me de cobrar, eu centralizei e falei, meu foco é esse, algo que eu quis viver. Então eu não vou viver correndo, estressando e ficando triste. Eu não pude ir nos eventos que eu sempre participava. Eu sempre falava, eu vou tentar ir, se não der pra mim, eu não vou me cobrar. Entendeu? Então, porque quando você se entrega pra maternidade, fica mais leve. Aí você consegue maternar e empreender online, empreender externamente, ser uma boa esposa, porque você precisa se entregar pra maternidade, que é aquele negócio mesmo. Se entregar é você lembrar que agora você é mãe, que você é tudo, você não tá em primeiro lugar nesse momento. Em primeiro lugar nesse momento é a sobrevivência desse novo ser. E aí, a Fabiane agora me veio isso. E a Fabiane mulher, onde é que fica nessa história? Eu falo assim, bem rapidamente, com relação ao relacionamento com o marido, é bacana assim, os dois estarem alinhados, ter aquela coisa de entender. Às vezes eu te acompanho na internet e eu vejo você falar assim, hoje meu dia foi com a Rebeca, foi pro cinema. Sim. Hoje eu fui com o Miguel para outro lugar, hoje eu tô aqui na formatura. E o casamento fica onde nessa história? Se entregar pra maternidade, se entregar pra paternidade na família, sendo pai e mãe, para criação de filhos, tem que ser dos dois. Eu tenho que entender que eu tenho o meu momento, que eu preciso do meu momento. O pai... Até para fazer o quarto filho vai precisar ter esse tempinho, né? Porque senão... Mas eu falo do momento nem só nisso, eu falo do meu momento de identidade. Sozinha, como mulher. Nem sempre sozinha. Mas eu preciso de entender o meu momento, porque às vezes eu não tô sozinha. Mas eu falo, Serginho, eu sempre brinco, agora o turno é seu. E ele tá lá,
tá passando dificuldade, se tiver chorando, eu tô sentada no sofá, vendo minha série e entender que aquele ali é o meu momento. Ou seja, o mundo está caindo ao seu redor e você está lá pleníssima assistindo sua série. No momento, sabe o que... Qual foi a maior carga que eu carreguei a minha vida inteira? Foi querer abraçar o mundo e querer ser super heroína. Quando eu entendi agora, depois de 35 anos, que eu entendi que eu não sou super heroína, que eu sou filha, eu sou esposa e eu sou mãe. Eu cuido, mas também tenho que ser cuidado. Eu amo, mas também tenho que ser amada. Quando eu entendi essa minha posição, foi tudo mais leve. Então, sabe o que acontece? Às vezes que não tá no meu turno e eu preciso ter meu momento, eu vou pro carro. Eu preciso responder aluno, eu vou pro carro, respondo, porque agora eu sei, confio, entendo e entrego 100% a confiança no pai, porque muitas mães não conseguem viver a maternidade com a paternidade porque não entrega pro pai. Tem medo de como o pai pega, né? Tem medo de como o pai pega, acha que o pai vai deixar passar fome. Gente, a pessoa que eu mais confio do jeito dele é o pai dos meus filhos. Com ele é o único momento que eu tô 100% tranquila. Tanto que agora a gente fez nosso schedule. Ele trabalha durante a semana, eu trabalho final de semana. Final de semana é o turno dele. Ele cuida das crianças e eu trabalho o final de semana inteiro despreocupada. Porque pode colocar roupa de cabeça para baixo, pode fazer uma coisa que eu não faço. Eu não exijo, porque ele é o pai e ele quer o melhor pro filho dele. Então, o segredo da maternidade é você também dar posicionamento pro pai. Isso vai te fazer, vai ficar mais leve, tá? E aí, pra finalizar aqui, eu quero saber duas coisas. Hoje, quem é Fabiane Tavares, empreendedora? O que é que você tem? Quais são os negócios que você tem? O que é que você faz? Pode contar tudo, além dos 3 filhos, já o pensamento do quarto, né? Podem escrever isso daqui a um ano. Ela tá jogando muita bênção pra isso. Eu tô achando que vem, Olha, mas é engraçado, as pessoas sempre me perguntam, a primeira coisa, e aí, ligou? Eu falo assim, não liguei. Aí todo mundo... Mas você pensa em ter outra? Eu falo assim, no momento não é o que eu estou pensando, mas eu até gostaria se Deus mandasse, realmente, coração aberto. Ou seja, está co-criando a realidade dela, então ela quer tanto que vai vir. Eu não consegui ainda, em toda a minha vida ainda, até agora, ser alguém que vira e fala assim, nossa, não quero mais de jeito nenhum. Nunca tive essa fala, ainda, porque eu sei que uma hora, até por causa da idade, eu vou chegar a falar isso, não quero mais. Mas não é meus planos agora, né? Agora eu tô... tentando me dedicar um pouquinho mais à empresa. Então eu tô abrindo uma outra unidade lá em Fall River, então tô levando pro lado sul. Então hoje você tem uma escola que fica em Beverly, no lado norte, e agora eu tô abrindo uma do lado sul, né, pra poder ficar mais próximo das pessoas que me procuram ali de Connecticut, de Cape Cod, daquela área ali das pessoas que procuravam a escola e ficavam muito longe. Então a gente tá abrindo uma unidade lá. Então é algo que eu tô acrescentando, mas o meu olhar pro meu próprio negócio mudou com a maternidade. Agora eu entendo que eu preciso aprender a confiar nas pessoas, a entregar responsabilidades. Eu não sou o centro da minha empresa, apesar de ser o nome, eu preciso conseguir confiar a liderança para outras pessoas. Então eu mudei totalmente meu business plan, né? Que agora eu trabalho com outras pessoas junto comigo. Eu vi que a questão de ter, inclusive, sociedades é muito mais fácil quando você tem 2 mãos que trabalham juntos, que realmente trabalham juntas, né? Que estão ali, que é do mesmo mundo, que entende o negócio e que eu entendo que eu sozinha não dou conta. Uma coisa que eu aprendi é justamente que quanto mais pessoas, mais parcerias, sociedades de parcerias que a gente faz, mais a gente consegue crescer. Eu quero muito falar de um tópico, mas eu não domino esse tópico. Eu fazer uma parceria e confiar que alguém faça. Então, isso minha empresa vai crescendo. Ou seja, a sua empresa está ali no centro, mas existe um ecossistema, que hoje a gente usa muito essa palavra, né? Um ecossistema que são pessoas que, embora
sejam de áreas diferentes, estão todas ali no mesmo objetivo. Justamente. E o que eu fiz foi a questão de crescer meu trabalho, meu investimento online, que foi, eu sempre falo que o que salvou minha maternidade, né? Foi justamente essas representações online que eu participei. E é justamente isso, trazer outros braços para minha própria empresa, para que eu tenha várias vias de ganho e não depender 100% de mim, porque eu também ainda não tô pronta para poder estar 100% na empresa e ainda deixar um bebê tão pequeno em casa, que exige muito de mim, que eu escolhi. Eu tenho muito esse negócio, eu escolhi ter, então a culpa não é dele de ter vindo ao mundo, eu escolhi ter, Deus me presenteou, então eu quero honrar isso, honrar com o meu tempo, com o meu cuidado. Então, fazer só o que eu dou conta, eu acho que é o segredo. Se eu não dou conta, eu dispenso e não faço. Gente, tem muito assunto ainda pra gente conversar sobre esse tema, porque é super extenso. Mas, infelizmente, o nosso programa está chegando no final. Eu quero agradecer a Fabiane. Obrigada. E dizer que hoje ela mostrou que não existe uma forma só de ser mãe, de trabalhar, de empreender. Existe sim um caminho que é só seu. Ou seja, eu tenho o meu, Fabiane tem o dela e você tem o seu. E quando você encontra esse caminho, mesmo que ele passe pela dor, pelo medo, pela pausa, por todas as mudanças, ele sempre te leva de volta para você. Sim. É um processo de autoconhecimento, de se reconhecer. E se esse episódio hoje te tocou, compartilha, salva, segue a gente e manda para uma mulher que precisa aí ressignificar a maternidade. Fabiane, por favor, deixa suas redes sociais para que as pessoas te conheçam e sigam essa mulher, que vocês vão aprender, inclusive, gente, fazer um caldo de ossos maravilhosos que ela aplica para a alimentação do neném, que é a alimentação ancestral, mas isso a gente fala no outro programa. Um programa só para falar sobre alimentação ancestral. Então, justamente isso aí, eu tento compartilhar nas minhas redes sociais o meu dia a dia, a questão da simplicidade da maternidade, que é o que traz, o que faz ela ser mais fácil. Então me seguem lá, meu Insta é @FabianeTavaresBeauty. O da escola é @FabianeTavaresAcademy. Então você também que quer crescer na sua profissão, ter uma profissão na área da beleza que é uma das mais rentáveis, onde você pode fazer o seu schedule, assim como eu, e você poder viver a maternidade dentro do seu tempo, do seu limite, me segue, que além do curso profissionalizante, nós também temos outras fontes de renda para poder apresentar para as mamães por aí que estão procurando ajudar na família, que é algo muito importante, mas não abster da sua tarefa de mãe. Ai, que bom, gente. Agradeço a vocês por estarem aqui conosco. Não esqueçam, mantenham-se sempre no salto. Tchau. Tchau.